Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo recebendo Manuel Beato, sommelier, um dos melhores do mundo, eu queria dizer para você, há 30 anos no Fasano, depois de Portugal, depois de França, e selecionando os melhores vinhos para os seus clientes dentro das casas do Fasano. Muito obrigado, Manuel. Grande prazer, grande honra estar aqui com você para falar disso que a gente tanto ama, né? Vamos lá. Bom, vinho, Manuel, é para todo dia, né? Sem dúvida nenhuma. Vinho, eu falo que a gente tem que ser moderados para poder beber todos os dias. Isso é muito importante. O beber pelo prazer e para o prazer. Para além, claro, do lado lúdico, né? De um pouquinho do grau do álcool, essa história do prazer de poder, né, acompanhar uma refeição com vinho ou brindar com alguém um vinho. Enfim, desfrutá-lo quase todo dia seria, para mim, uma maneira de um caminho de vida. Então, por isso que eu até falo para as pessoas, nessa história de moderação, existe muito elogio ao beber bastante. Eu acho isso um pouco, tanto que infantil, apesar de acontecer às vezes com a gente. Então, eu adoro beber todos os dias, não tenha dúvida. Ô, Manuel, eu li alguns artigos sobre você e eu fiquei assustado que você experiencia cerca de 20 mil vinhos por ano. Eu provo, em média, 40 vinhos por dia. Então, é feita uma conta que vai dar provavelmente perto disso. Claro, são provas, muitas delas são provas técnicas de cuspindo vinho, né? Desculpa usar esse termo, mas é o termo que a gente... É uma questão técnica, né? Um trabalho nosso. Mas muitos dando golinhos mínimos. No restaurante, toda garrafa que eu abro, eu faço a chamada análise sensorial, ou seja, eu vejo a cor do vinho. Quando eu abro um vinho para um cliente, sugiro, ou ele pede, depois de abrir a garrafa, eu tenho, então, que ver a cor do vinho, fazer a análise olfativa, né? O cheirinho, e depois dou um gole mínimo, que vai dar uma taça de vinho ao longo de toda a noite, média, 40 ou mais garrafas que eu abro no dia. Isso, naturalmente, que é a convite das diversas importadoras, do próprio Fasano, que deve ter os seus meios aí de trazer vinhos, né? Você deve ter uma agenda extremamente lotada com esse pessoal aí das importadoras também, né? Essa época, sobretudo, a gente tem, às vezes, encavala quatro degustações num dia, durante uma tarde. Entre almoço e fim de tarde. Aí, às vezes, eu sou chamado à noite, mas à noite eu tenho trabalho no restaurante. Então, tem as degustações de importadores e da própria importação do Fasano, que são vinhos específicos, e só para as casas do Fasano e para uma loja que nós temos, que é o Empório Fasano, que agora vai ser aberto com 700 metros quadrados na Rua Bela Sintra, inclusive, em alguns meses. Vai ser renovado, e provo também ao longo do serviço de vinhos que eu faço no restaurante, todos os dias, de segunda a sábado. E a Juliana vai junto ou não? A Juliana, nas degustações, ela participa, sim. Né? Aí ela tem, à noite, ela trabalha no Restaurantino, é um outro restaurante, a 3 quadras do Fasano, para a gente não ficar muito distante, né? Então, ela prova os vinhos dela à noite, que ela abre para os seus clientes, né? E eu no Fasano. Mas durante o dia a gente se encontra muito para essas degustações, sem dúvida.
Tá, eu só para explicar para o telespectador, a Juliana é a esposa do Manuel, então para a gente poder explicar que eu estou falando de Juliana, ninguém sabe quem é Juliana, então vamos deixar claro aqui. Sommelier também, esposa sommelier e sommelier também. É da mesma área. Manuel, vamos falar do seu livro, Guia de Vinhos Larousse, de 2006. Como é que você pode resumir? Acho que é impossível, né? Você tem que procurar ou básico, dar um básico de cada vertente, cada viés em relação a vinho, para você poder colocar dentro de um livro, né? Para você poder elencar alguma coisa, alguma noção daquilo que você está querendo transmitir. Mas qual que é a pegada desse Guia de Vinhos da Larousse que você escreveu? Vamos lá. Um guia que ele é um guia básico ensinando os princípios de vinho, de como você beber, como escolher um vinho para cada ocasião, assuntos técnicos como o plantio da uva, colheita, todo o ciclo da vinha, como chamamos, né, durante o ano, para dar as uvas que vão dar o vinho. Harmonização de vinho e comida, assuntos diversos, mas de maneira bastante esclarecedora, eu acho, assim, com toda... sem nenhuma falsa modéstia, eu acho que eu consegui atingir assim, uma linguagem bem acessível, a ponto de ter um artigo, quando saiu o primeiro guia, eu fiz durante 3 anos, saiu um artigo da saudosa Nina Horta, que escrevia muito bem para a Folha de São Paulo. Ela fez um artigo belíssimo, assim, falando justamente isso. Falando, nossa, o livro que eu queria para aprender vinhos, né? Porque a maior parte eram livros que complicavam mais do que esclareciam. Então, acho que esse guia foi por essa vertente. Fora isso, tem a parte das degustações e dos vinhos citados, que é uma coisa muito difícil de ser feita. Aliás, um dos motivos de não ter dado continuidade. É um trabalho muito... o trabalho de ano todo, tem que fazer anotações, pensar na nota dos vinhos, e eu faço muitas anotações, mas eu faço para mim. Só que eu teria que fazer texto para todos esses vinhos, e agora, por exemplo, cada vez mais a gente prova muito mais vinhos do que eu provava na época. Então, quer dizer, já provava o mesmo número de vinhos, mas hoje a diversidade é muito maior e é difícil você colocar todos esses vinhos num guia. Para ter uma ideia, se fosse só de vinhos brasileiros, já daria um guia. Então, vinhos do mundo todo, fica muito difícil. Então, tem essa parte dos vinhos em si, né? Das degustações e das análises de cada um desses vinhos. É um guia básico para a Larousse, de certa maneira, descontraído. Isso. Manuel, a profissão de sommelier, ela vem sendo cada vez mais reconhecida. E ela, provavelmente, ela vai se casar, penso eu, com a própria evolução da produção de vinhos no Brasil, e não só a produção, como também o interesse da população por parte dos vinhos. É isso? O mundo do vinho tem crescido nos últimos, um pouco mais de 30 anos, vamos dizer, de 30 anos, justamente na época que eu entrei no Fazenda, um pouquinho mais. Houve uma verdadeira mudança no sentido do consumo. Foi justamente a época que muitos deixaram de beber uísque para beber vinhos. E, junto disso, surgiram também... Os vinhos também mudaram. Os vinhos começaram as regiões começaram a aprimorar seus vinhos. Ainda ontem eu estava conversando com a Laura Catena, da Catena, na Argentina, contando sobre a história da Argentina. A Argentina, justamente, há um pouco mais de 30 anos, estava completamente desacreditada como vinhos de finesse, de nobreza. Hoje é um outro cenário. Então, para pegar só esse exemplo, toda a Itália, que produzia vinhos mais rústicos, por exemplo, sempre cito a Sicília também, né? A ilha da Sicília, no sul da Itália, que tinha seus vinhos, eram vinhos mais banais,
e hoje produz inúmeros vinhos de qualidade. Então, o cenário também de produção cresceu muito. E isso fez com que o mundo todo também começasse a se dedicar mais ao consumo do vinho. O Brasil, a gente nota como cresceu esse interesse por vinhos, cada vez maior. Claro que, infelizmente, no Brasil, os preços dos vinhos ainda são difíceis, né? Tanto os vinhos importados, com muitas taxas, como o custo Brasil para a produção do vinho brasileiro. Mas eu ainda acredito muito no consumo, que o consumo vai ainda crescer com muita força. Principalmente também, né, Manuel, depois que grandes redes de supermercado, não estou discutindo qualidade, tá? Eu só estou dizendo assim, para você oferecer essa opção para o consumidor poder, de fato, degustar, experimentar, passar a amar o vinho, foi importante as grandes redes varejistas, como Pão de Açúcar, Carrefour, todo mundo entrou de vez nasquelas gôndolas com diversos rótulos para poder oferecer isso para o consumidor, né? Sim. A gente percebe que tem lojas, tem agora as lojas virtuais, né, que funcionam também muito bem, mas os supermercados, o varejo, também começou a pensar em qualidade, né? Então, seja de vinhos mais em conta, quanto de grandes vinhos, você vê, às vezes, em redes, vinhos de alto nível, e se não de alto nível, vinhos de qualidade, só que vinhos de entretenimento, vinhos mais abordáveis, né, para o bolso. Bom, eu vou chamar um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já! Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Liderança total. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. A felicidade é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade. Diálogo, apoio, Valorap, Acirp, Mousse Cake e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo, para mim, uma referência em vinhos, o sommelier Manuel Beato, do Fasano, a quem, mais uma vez, eu agradeço a gentileza de dividir sua cultura e seu conhecimento sobre o produto. Eu vou querer falar com você, Manuel, sobre champanhe e espumante, especificamente, mas antes, eu queria falar da Vino Beato. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa plataforma que você desenvolveu com a Juliana e como é que o consumidor pode acessar e participar disso aí. Bom, Vino Beato é todo um programa que nós temos
que compreende muita coisa. A gente tem um Instagram, mas que não estamos trabalhando tanto ainda, precisamos trabalhar mais. Teve uma época que a gente trabalhou um pouco mais com ele. Nós temos os nossos Instagrams, onde a gente divulga nosso trabalho, que são bem profissionais, apesar de ter lados pessoais. Mas Vinho Beato compreende os eventos que fazemos. Nós temos, por exemplo, a Bodega do Beato, que a gente oferece para festas, para casamentos, para qualquer tipo de festa, que a gente oferece um bar de vinho. E nesse bar ficamos nós dois. Quando tem uma festa que tem mais de 30 pessoas, é muito difícil você sair com vinhos diversos, servindo no serviço chamado volante, né? Sair servindo para todo mundo vinhos diversos, porque fica muito confuso, as pessoas não sabem o que estão bebendo, o próprio garçom não vai conseguir lembrar se serviu esse ou aquele vinho para a pessoa, para o consumidor. Então, a gente fica atrás, numa festa, a gente oferece o vinho volante, por exemplo, uma festa para 200 pessoas, ou para 80, mas a gente monta um bar com uns 10 tipos de vinho, depende aí da conversa com o cliente. E nesse bar a gente fica falando sobre isso, servindo os vinhos e ao mesmo tempo comentando. As pessoas, mas qual é a diferença desse e desse? E para aquele, e com uma certa diversidade, e acaba virando um ponto da festa, um ponto joli, né? Um ponto super procurado e super comentado. Então foi uma coisa muito gostosa a gente fazer e agrada muito e faz um grande sucesso com festas. Fora isso, nossos eventos particulares, quando somos convidados para fazer às vezes, harmonização de vinhos, serviços de vinhos. Tem também o Adega Musical, que eu apresentei recentemente em Ribeirão Preto, inclusive, fiz um desse, que é a combinação de vinho e música, que pode ser a música mecânica, ou seja, a gente usa gravações, ou então com um trio que compreende 2 sopros e um pianista, todos músicos de primeiríssima, e a gente faz uma harmonização de vinho e música. Eu faço análise de um vinho, fico 3 minutos falando sobre um certo vinho. A gente pega, por exemplo, 6 tipos de vinhos diferentes, 3 minutos eu falo sobre isso. Aí os músicos comentam o porquê que nós escolhemos tal música para esse vinho. Então, eles têm um comentário também, tecem um comentário e tocam essa música. Então, quando ao vivo, acho que dá um charme a mais, mas também vale colocando o CD ou como música gravada também, a gente faz isso. É um espetáculo delicioso, encantador, e que faz parte também desse Vinho Beato. Bom, Manuel, claro, porque a harmonização, né, além de você degustar e saber qual vinho é bom para isso, bom para aquilo, bom com isso, bom com aquilo, né, o seu papel, além do que, você também harmoniza com a música dentro da palestra que você faz. E tem um porquê sempre, tá? A gente analisa a estrutura de um vinho, a estrutura da música, não é somente um vinho, não é uma coisa básica assim, vamos tomar um vinho chileno e vamos tocar uma música chilena. É muito mais profunda a história, muito mais rica. Manuel, vamos falar um pouco de champanhe, vamos falar um pouco dessa bebida champanhe, espumante, tudo que tem por aí, mas é importante salientar que as pessoas ainda não... eu vejo muita dúvida nas pessoas usar o termo champanhe indevidamente. Sabedores que é da região de Champagne, em Paris, na França, que fica mais ou menos a 150 quilômetros de Paris, e aí existe severamente guardado o direito de uso da palavra champanhe. Então, o champanhe é um espumante que fica na região de Champagne. Então, para ficar bem claro isso, nós temos espumantes no Brasil, espumantes na Itália, espumantes no mundo todo, todos são chamados vinho espumante. O que é um vinho espumante? Porque às vezes o consumidor leigo não sabe. O espumante é um vinho que tem gás carbônico. Se você me permitir, o champanhe é um espumante, mas o espumante não é um champanhe. Exatamente. Nem todo espumante é champanhe e todo champanhe é um espumante. Exatamente.
Os espumantes, então, é uma segunda fermentação. É um vinho, aliás, a gente diz o espumante, o champanhe, o certo seria dizer, né? Mas quase todos falam, até eu às vezes me engano, dizendo champanhe, vou tomar uma champanhe, um champanhe. Ou vou tomar um espumante, porque é um vinho espumante. O vinho é feito, depois de ser feito o vinho que a gente conhece, branco ou rosado, depois ele sofre uma nova fermentação que vai dar o gás carbônico, que é o que dá o vinho espumante. A região de Champagne é a que tem os mais prestigiosos espumantes do mundo, sem dúvida que tem os melhores. Você pode achar exceção, às vezes você fala, nossa, eu tomei algo melhor que tal champanhe, algo da Itália, por exemplo, ou algo do Brasil. Porém, você vai encontrar exceções que confirmam a regra. A maior parte dos melhores espumantes estão na região de Champagne, mas sem sombra de dúvida. Essa região fica no norte da França, a 1 hora de trem bala de Paris, 1 hora e pouco, e é uma região que tem um privilégio de clima e solo para dar esses tipos essa beleza que esses vinhos espumantes de champanhe. E o método, né, o champenoise, que é exclusivo para os champanhes, né, o Manuel? O método champenoise, ele é exclusivo com a nomenclatura champenoise, mas é feito e todo mundo usa esse mesmo método, que não pode chamar champenoise, se chama método clássico, ou método tradicional. Então, nós temos no Brasil, sim, com o mesmo método, vários produtores, como o Cavigais, como o Valduga, que produz com o método champenoise esses seus espumantes. Desculpa, eu mesmo errei. Os champenoise, mas que não pode ser chamado de champenoise, método clássico ou tradicional. Ô Manuel, eu tenho certeza que o telespectador, a essa altura, vai perguntar assim para mim, quais são os melhores champanhes do mundo? Agora, quais são bons champanhes para alguns mortais, não para os imortais, para tomar os melhores champanhes do mundo? Vamos lá. Hoje é muito difícil encontrar um champanhe ruim. Sinceramente, é raro eu provar um champanhe que não seja agradável. Se for champanhe, fecha champanhe ou o olho espumante? E vai embora. Você perguntou sobre espumante e champanhe ou os dois? Champanhe. Depois eu pergunto do espumante. Exato. Se for champanhe, fecha o olho e manda fecha o olho e vai. Tudo que chega no Brasil é difícil. Tem algo melhor, mas você pode achar que algo é melhor que o outro, mas dizer que tem alguma coisa de má qualidade, então esqueçam. Abram champanhe, a marca que for. São inúmeros os produtores que chegam no Brasil. Às vezes, tem os mais conhecidos, casas que a gente chama de Grande Maison, que são Moët Chandon, Veuve Clicquot, Tétanger, Perrier-Jouët, Laurent Perrier, várias dessas maiores, né, que tem uma produção maior, e tem pequenas casas chegando no Brasil. Todo mundo, todos os importadores hoje estão pensando em trazer esses pequenos produtores, com nomes pouco conhecidos, mas que fazem vinhos de qualidade. Champanhe, é o que eu te perguntei, champanhe para os meros mortais, não os inviáveis, os viáveis para uma pessoa poder degustar, experimentar. Você recomenda algum que tenha um preço acessível? Eu não gosto de falar de um champanhe, de indicar um, porque isso exclui a diversidade, justamente essa diversidade que eu estou dizendo. Eu acho que vale a pena procurar por preço e por gosto pessoal, e ir descobrindo o gosto pessoal. Eu acho que você pode pegar entre os champanhes ditos simples, aqueles que não têm safra, porque o champanhe safrado, que vem a data do nascimento, né, da própria safra, em geral, ele tem um custo mais alto, em geral, de um nível superior. Quando ele é feito uma mescla de safras, chamada assemblage, a mistura de safras,
que é a maior parte do que tem no mercado de preços menores, então você tem uma possibilidade de ter aí um espumante muito bom, mas do nível mais básico. E dentre esses espumantes, todos esses que eu citei, por exemplo, são belíssimos, mas tem outros pequenos. Por isso que eu estou dizendo, eu não consigo nem lembrar, mas estão inúmeros. O negócio é pegar as coisas, tentar achar preços menores, porque vai ter qualidade de champanhe. Vamos falar do Brasil, então? Vamos deixar o espumante passado, vamos falar do Brasil, que hoje nós temos espumantes de muito boa qualidade, Casa Valduga e tantos outros. É isso que eu queria que você falasse para a gente. Perfeito. O Brasil hoje está um tanto que se tornou quase que um emblema do Brasil, a história dos espumantes, a qualidade dos espumantes. O Brasil, então, está no cenário mundial, assim, ficando conhecido pelos seus espumantes, além de outros vinhos também, sobretudo espumantes e tintos. E branco agora tendo uma ascensão, sobretudo nos últimos 10 anos. Mas os espumantes brasileiros, eles têm também uma qualidade incrível. Eles têm, para a América toda a América Latina, eu vou dizer que toda a América, incluindo os Estados Unidos, que tem produção de espetaculares vinhos tintos e brancos, o Brasil está na frente. Então, eu acho que é o principal produtor em qualidade de espumantes de toda a América. Ousaria dizer de toda a América. E o que acontece é que muitos pegam carona. Agora a gente vai falar de qualidade. Eu falei de champanhe, é difícil ter algo que não tenha qualidade chegando no Brasil sem qualidade. Agora, no Brasil tem sim sem qualidade. Então, acho que a gente tem que estar muito atentos, porque muita gente pega carona nessa fama que foi criada em relação aos espumantes de qualidade do Brasil e faz espumantes que não são tão bons assim. Então, também vale essa história de pequenos produtores. Aqui não existem grandes produtores, né? Os maiores não são tão grandes assim como os produtores de champanhe. Tipo Miolo, que é uma empresa relativamente grande, mas não chega, a produção é ínfima perto do que faz uma grande maison de champanhe. Então, a gente tem no Brasil um espumante que é muito típico brasileiro, que não tem que ser comparado ao champanhe. Essa é uma discussão que é feita entre produtores, jornalistas, nós que somos influenciadores, frisando que nós temos que manter essa fidelidade pela tipicidade do espumante brasileiro e não tentar ser um champanhe, podendo ter algumas características lógico do que é o melhor espumante do mundo, que é o champanhe, óbvio, porém tendo um olhar para casa, que é uma das coisas mais importantes no mundo do vinho, é chamado tipicidade. Você fazer um vinho de tipicidade que vai dar a sua identidade para o mundo te conhecer como espumante brasileiro e não champanhe do Brasil ou coisa do gênero. Bom, chegamos ao final. Eu quero agradecer gentilmente que resfriado que está, assim mesmo me atendeu ao nosso público. Então, Manuel, muito obrigado. Um abraço para a Juliana. Quando puder, vou incomodá-lo novamente se tiver que tratar desse assunto. Muito obrigado. Olha, esse é o incômodo que eu sempre quero ter, tá bem, meu caro? Obrigadíssimo, agradeço a todos. Beijos, abraços e brindes a todos os espectadores e a você especialmente. Obrigado. Pessoal, semana que vem estamos de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap. BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, Valorize o Perto, Valorize o Próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce.